ele estava vindo, eu poderia dizer hoje para nós, nosso entendimento, de uma série de ministrações. Jesus vinha de uma série de ministrações, irmãos, em todas as sinagogas, todos os dias, pregando para os fariseus, para os judeus, para todos que lá estavam, para os religiosos, os sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas. Ele vinha de uma série de ministrações falando: olha, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que o Pai enviou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Chega um momento até, irmãos, chega a ponto de tanto ele falar, e de tanto ele pregar e explicar isso, de tanto ele discursar, e falar então para esse povo, irmãos, que esse povo já chega a um ponto de estar irritado com Jesus, e você vai entender o porquê. Nós vamos ver, e se nós voltar um pouco, chega um momento até que eles falam que Jesus não faz as obras que ele faz, e expulsa demônios, expele demônios, não é da parte de Deus. Isso que ele faz é por Beelzebu. E Jesus fala para eles: olha, como 2 mais 2 é 4, vocês não falou com essas palavras, né? Estão sendo burros, mas é uma lógica que um reino dividido não prospera. Ora, agora Satanás ia me dar autoridade para ir contra ele. Ora, nós jogando um futebolzinho ontem lá na casa do Odair. Ora, um time dividido não faz gol, não ganha campeonato. Só o time jogando contra si mesmo, não tem como. Era simples, e Jesus falou para eles isso. Mas eles chegaram a alegar isso para Jesus, ou de Jesus. Então, irmãos, Jesus estava nessa série de ministrações, pregando nas sinagogas. E quando ele falava, quanto mais ele falava, mais o povo judeu e os sacerdotes odiavam ele. Quanto mais ele falava, mais eles odiavam, mais eles se levantavam, mais eles eram contra. Então ele diz para eles que se vocês estão tão cegos que vocês não conseguem ver algo lógico, como eu falei agora, que uma casa dividida não prospera, um reino dividido não prospera. Você já viu como eu falei, um time dividido prosperar ou ganhar o campeonato? Não ganha. Agora vocês dizem o quê? Crer em Deus. Vocês não dizem crer em Deus? Só que não é só crer em Deus, crer em mim. Por isso que ele fala ali, é esse verso mesmo: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, mas crede também em mim. E agora nós vamos entender que é a chave, o que Jesus está falando, porque ele fala que ele vai para o reino, mas a chave dessa porta de entrada é Jesus. Por isso que ele fala: crê em Deus e também em mim, para aquele povo. Ou seja, não, mas espera aí, eu creio em Deus. Nós vemos isso hoje, muitas pessoas falarem. Quando a gente pergunta: olha, sabe que um dia terá juízo? E a palavra diz que depois da morte, o que vem depois da morte, o que vem depois da morte para todos é juízo. E você está preparado, quem sabe, para passar pelo juízo de Deus? Você acha que você conseguiria hoje se aproximar, estar no reino de Deus? E a pessoa fala: eu creio em Deus, eu creio, e eu sei que eu sou uma pessoa boa. E aí quando você fala: mas tu crê em Jesus? Não, sim, como eu falei quarta-feira passada aqui, mas é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus mais o meu amuleto, é Jesus mais isso, é Jesus mais minhas obras, é Jesus mais um santo, é Jesus mais uma missa, é Jesus mais um sacramento, é Jesus mais... Não. Aí Jesus fala para eles: não, crede em mim. Crê em Deus e também crê em mim. Resumindo o que Jesus está falando aqui: para ir ao Pai, não tem outro caminho a não ser por mim. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho que vai levar. É Pai, Filho e Espírito Santo, são um. A gente sabe, a gente aprendeu isso e aprende todos os dias, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Mas no plano soberano de Deus, irmãos, só vai ao Pai pelo Filho, e você só vai ao Filho pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o plano de Deus, perfeito. Há um plano, há um propósito. Então Jesus aqui dá essa palavra de encorajamento para eles, falando: olha, não façam como esses que têm falado que creem em Deus, e falam que tem por pai Abraão.
mas na verdade não são. Porque eles negaram a mim, negam a mim. Então ele fala, crê em Deus e também em mim. Ou seja, ele dá um encorajamento para eles. Se vocês creem em mim, terão paz em meio às aflições. Creiam em mim, creiam no que eu estou fazendo, creiam no que vocês vão ver. Ainda que vocês vejam que Pedro, já estou anunciando para vocês que Pedro vai negar, alguém vai trair. Mas ainda assim estejam firmes em mim, que em mim vocês terão paz, ainda que parecendo que o mundo está acabando, parecendo que, como ontem à tarde, os irmãos se batizaram. Eu estava voltando de lá, vento e folha voando e árvore quase caindo. Eu olhando e falando assim, Jesus, se tu voltasse agora, eles estão bem. Acabaram de se batizar. Mas irmãos, imagina os discípulos agora olhando e falando para a realidade do que estava acontecendo. Jesus está falando para eles, olha, se preparem. Vocês não vão conseguir vencer a dificuldade, vocês não vão ter fé o bastante, quem sabe, para permanecer firme, mas olhem para mim, creiam em Deus e também em mim. É uma palavra de encorajamento, irmãos, essa noite Deus está trazendo para nós. Jesus nos encoraja, não, irmãos, a não permitir, irmãos, que as inquietações da nossa vida, as inquietações do nosso coração tome domínio sobre nós. Porque dificuldades nós temos, irmãos, em todas as áreas, financeira, familiar, trabalho, cotidiano, saúde, em todas as áreas. E Jesus diz para nós o quê? Creia em mim, eu sou suficiente para suprir as necessidades de vocês. Deposite a sua fé e confiança em mim. É isso que Jesus está falando para nós essa noite, irmãos. Diante dos desafios da vida, é essencial nós manter a fé inabalável em Jesus. É essencial nós manter a nossa fé inabalável em Jesus. É somente dessa forma, irmãos, que nós podemos encontrar a força necessária para enfrentar as adversidades e superar elas. É só assim. Senão nós não encontramos, irmãos, forças para superar. É nele que nós encontramos então o verdadeiro sentido da vida. É somente em Jesus. E você sabe do que eu estou falando. E talvez quem esteja nos vendo essa noite ainda não conseguiu encontrar esse sentido para a vida. Glória a Deus que você já encontrou em Cristo Jesus o sentido da tua vida. Mas o que Jesus está falando essa noite, irmãos, que ainda que de vez em quando a tua fé dê uma balançada, sabe, que sai algumas folhas, que vem aquele vento, aquele vento de ontem arrasta umas folhas tua fora. Sabe aquele frutinho que estava ali começando, cai. Irmãos, continue firme em Jesus. Continue firme em Jesus. Aquele que começou a obra é fiel para concluir. Continue firme em Jesus, irmãos, porque você já encontrou o maior tesouro. Ou melhor dizendo, Ele te encontrou, né? Você teve o benefício de estar com esse tesouro que é o Senhor Jesus Cristo. Agora verso 2, olha o que diz, irmãos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar. Vou preparar-vos lugar. Quando ele fala aqui, irmãos, no começo desse versículo 2, na casa do meu Pai, aqui é um nome gracioso para o céu. É a casa do Pai. E quando ele fala que há muitas moradas, irmãos, nos é ensinado, foi ensinado, e muitas vezes, às vezes até somos levados a pensar que lá no céu há um condomínio. Há um condomínio, e nós ficamos pensando até que Jesus está lá fazendo uma coabizinha. Várias casinhas. Ele foi preparar as moradas para nós. Tem uma seita aqui religiosa na terra que está por aí fazendo casa até hoje. Que diz que na hora que Jesus voltar eles vão habitar e ainda tem até a coab deles. Tá difícil, né, irmãos? Além de estar errado e fora da palavra, ainda estão fazendo casa aí com a força dos braços. Se fosse Jesus construindo aí. Mas somos levados a pensar, irmãos, muitas vezes quando olhamos para esse texto, que o Senhor está lá no céu fazendo uma coabizinha. E podemos ainda, alguns podem pensar assim, não, mas é verdade, quem sabe, né, pastor? Porque ele era carpinteiro. Por isso, agora entendo porque ele era carpinteiro aqui na terra. Jesus foi carpinteiro. Para aprender a construir casa. Top. Ele vai para lá e eu vou pedir para ele fazer aquela de, como é que é? Sobrado, né? Que é 2 andares.
Eu vou falar com Jesus, hoje eu vou orar e vou pedir para ele um chalézinho. Eu curto chalé. Sobrado não gosto, tem escada. Ele sabe, ele me conhece que eu tenho uma dificuldade com escada. Subir, descer, cansa demais. Um chalézinho. Mas isso, irmãos, somos levados e muitos ensinam isso erroneamente, que Jesus foi lá preparar um lugar, uma coabezinha, uma cidadezinha celestial. Foi lá preparar uma casinha para cada um quartinho ou uma mansão que tem vários quartos. Vai ter o teu nome na parede com aquela plaquinha, a gente costuma botar para os filhos, né? Quarto das meninas, quarto dos meninos. Quarto do Pablo lá tem uma bandeira que ele fez à mão, né? Israel, colado assim. Então é o quarto do Pablo, já sei. Mas irmãos, a gente tem esse entendimento muitas vezes. E agora a gente pensa que Jesus ele está lá no céu, muitas vezes ocupado, construindo lá as moradas celestiais. Alguns dizem então, irmãos, que eles estão fazendo condomínio. Eu já ouvi isso, hein, irmãos? Que alguns dizem que estão fazendo condomínio, que Jesus está lá fazendo moradas para cada igreja. Não, como lá no Apocalipse está dizendo as 7 igrejas, Jesus está lá, fazendo as moradas, separado para cada igreja. Lá vai ter o condomínio dos batistas, vai ter o condomínio dos assembleanos, vai ter o condomínio dos presbiterianos. Tu imagine confusão, meus irmãos. Tu imagine só a confusão disso tudo. Imagine os batistas. Não, nós sempre fomos batistas. Que é o seguinte, nós sempre fomos da palavra. Por isso que o nosso condomínio é mais bonito. Por isso que está pintado dessa cor. Jesus fez essa cor por causa disso. Porque nós somos de antigamente, nós somos desde João. Sabe qual? João o Batista. Nós somos das antigas. As assembleanas vão olhar e vão falar assim, tá vendo ali na nossa escrita na frente, ó, da nossa moradia no céu? Está escrito na fachada assim, pentecostal. Os batistas vão olhar e falar assim, então pentecostal, mas vieram da Batista. Aí começa a briga. Já pensou, meus irmãos? Mas é o que alguns ensinam. Os presbiterianos estão tudo lá na fachada assim, bem neutra, toda branca, eu imagino. Os presbiterianos tudo aqui olhando e falando assim, nós somos assim. Sério e geladão. Sem sorriso. Nada para vocês. Nós não vamos falar nada, deixa vocês discutir. Agora, irmão, imagina, irmão, se isso está sendo ensinado para nós, irmãos. Ensinado para nós não, melhor assim dizendo, glória a Deus que nós não estamos ensinando isso. Mas alguns ensinam isso. Uma divisão, já não basta ter uma divisão aqui na terra, muitas vezes uma divisão lá no céu. Jesus está lá, carpinteiro, fazendo casa. Jesus está lá, mestre de obra, uma canetinha atrás da orelha, falando, é para cá, capinzinho na boca aqui, ó. Não, isso aqui é do pessoal lá da Batista do Treviso. Faz assim, 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 assado. O pessoal gosta assim. E aí ensinado muitas vezes, irmãos, isso que Jesus está lá fazendo uma casinha para cada um, ou para cada placa de igreja. E afinal, irmãos, nós vamos ver em Mateus 25, 20. Olha o que está escrito. Jesus disse, não, estou errado. Eu marquei errado aqui, então cancela. Vou ler o que eu já marquei aqui. Que Jesus diz assim, benditos do meu Pai, venham e entrem no reino que está preparado antes da fundação do mundo. Me enganei no versículo aqui, então vocês colocam o que está ali, porque eu acho que eu errei. Talvez seja 20, 25, mas enfim. Mas essa é a verdade, meus irmãos. Jesus disse que já está preparado. O reino, a morada já está preparada antes da fundação do mundo. Jesus não está lá preparando o lugar. Agora então o que Jesus está querendo dizer aqui então? O que Jesus está dizendo? Se a casa está pronta. Se tem lugar, ele fala que tem lugar para vocês todos. Aqueles que creem em mim, tem lugar para todos ali. Não é somente para alguns. Agora, o que Jesus está falando aqui, a obra que ele precisa fazer, irmãos, é a obra da cruz. A casa está pronta. Mas, irmãos, o pecado criou vários caminhos. Essa é a passagem mesmo, 34, então eu que errei. Bem-vindo, benditos do meu Pai. Então, Mateus 25, 34. Entrai na posse do reino, que você está preparado desde a fundação do mundo. Então, irmãos, Jesus aqui, irmãos, o que ele está falando aqui é que, por causa do pecado, irmãos, por causa da influência do pecado,
se criou vários caminhos. Vários caminhos foram criados por causa do pecado. E por causa do pecado, irmãos, nós não só criou outros caminhos, mas também trancou-se a porta do céu. Ó, por dentro, ninguém abre. Aqui ninguém vai entrar. Como é que dizia o filme do Tropa de Elite, o Capitão Nascimento? Ninguém vai subir, ninguém vai subir. Trancou por dentro. O pecado, Deus trancou a porta por dentro, ninguém sobe até lá. E por causa do pecado, muitos caminhos foram criados para a humanidade. A humanidade criou em si mesmo vários caminhos, vários deuses, múltiplos deuses, irmãos. Então Jesus está falando aqui, mas se vocês creem em mim, eu sou o caminho, eu sou a chave de entrada para a morada eterna. E Jesus diz então, enquanto Jesus prepara esse lugar, irmãos, com sua obra na cruz, o Espírito Santo, ele continua nos preparando os seus eleitos aqui na terra, para habitarem no céu. Essa é a verdade, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Então essa promessa, irmãos, nos traz paz. Essa promessa nos traz esperança. Essa promessa nos traz uma expectativa de vida eterna ao lado do Senhor Jesus. E quando nós enfrentamos as dificuldades, irmãos, nós podemos ser consolados, sabendo que nós estaremos na sua presença, no lugar preparado por Ele. E só por a obra dEle nós podemos estar lá. Verso 3. E quando eu for, e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, para que onde eu estou, estejai vós também. Jesus mais uma vez aqui, irmão, se referindo a Ele mesmo, como Ele sendo a escada que liga o céu à terra. Porque a salvação sempre veio de cima, né, irmãos? Então sabe aquele socorro de helicóptero que tu vê no mar? O cara está lá embaixo se afogando, e daí vem o socorro, o helicóptero vem por cima. Nunca vi ninguém jogar uma escadinha de cima para baixo. Ah não, desculpa, opa, estou no vento. Nunca vi ninguém jogando uma escadinha de baixo para cima. Falei, pega aí por causa do helicóptero, pega aí que eu já vou subir. Socorro vem de cima, socorro vem do alto. Os caras jogam uma escadinha ou jogam uma corda com uma boia para socorrer. Então, irmãos, a salvação sempre veio de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Nunca. Quando o povo tentou fazer isso na Torre de Babel, o Senhor falou, não, ninguém vai subir. Vou confundir vocês tudo. Vocês falavam tudo uma língua só, agora vocês vão começar a falar várias línguas. E foram confundidos. E assim acabou-se aquela obra. Então Jesus aqui está falando que Ele é a escada que liga o céu com a terra. Ele que liga o pecador ao Pai. Ele que leva, Ele que é o caminho. Aquele que leva o seu povo para o céu. Verso 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E essa frase de Jesus, irmãos, pode ver que eu digo uma frase, porque não tem ponto ali para nós, né? Diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Uma afirmação. Vós já sabem o caminho para onde eu vou. Mas essa afirmação, irmãos, vem com um tom de pergunta. É quase uma pergunta didática. Porque Jesus fez essa afirmação sabendo que, conhecendo os seus discípulos e sondando o profundo do coração, sabendo que ali havia dúvidas. Jesus falou, não, tranquilo, vocês já sabem para onde eu vou. Vocês sabem do caminho. E olha o que vem adiante, então, Jesus faz essa pergunta, essa frase com um tom quase de uma pergunta, para gerar então neles, irmãos, uma pergunta. E olha que a pergunta que Tomé faz. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Não sabemos. Tomé aqui demonstra então, irmãos, a sua dúvida. E não só dele, mas eu diria que de todos os discípulos ali naquele momento. Em relação ao caminho mencionado por Jesus. Tomé mostra aqui então, irmãos, a ignorância dos discípulos em estar 3 anos com Jesus e ainda não conhecer o caminho. Mesmo depois de 3 anos estando com ele, ainda com dúvida.
Como eu falei, eles criam que Jesus era o Messias, sim, mas eles criam que o Senhor Jesus que estava com eles ali era um libertador político, era alguém que ia livrar eles do Império de Roma. Ou seja, eles ainda estavam pensando em um reino completamente terreno, irmãos. E aí a pergunta, como saber o caminho? Nós não sabemos de como saber o caminho. A pergunta de Tomé, irmãos, ecoa, assim melhor dizendo, até os dias de hoje nos quatro cantos dessa terra. Ecoa até o dia de hoje nos quatro cantos dessa terra. Por isso que eu falei sobre o sentido da vida, sobre saber qual é o sentido da nossa vida. E nessa busca do sentido da vida, irmãos, essa pergunta de Tomé, eu creio assim, ecoa nos quatro cantos dessa terra ainda até hoje. O ser humano segue a sua busca incessante em saber qual é o sentido da vida, qual é o seu sentido existencial. Ele busca no mais profundo do seu coração descobrir. Então Jesus aqui reafirma sua identidade como o único caminho que leva a Deus, o único caminho que traz sentido para a nossa vida, a única fonte de verdade e vida eterna. E o verso 6 agora, para nós se encaminhar para concluir, olha só, irmãos, respondeu Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, ou seja, o caminho sou eu. E o ser humano, irmãos, como eu falei, como essa pergunta ecoa até hoje nos quatro cantos dessa terra, como saber o caminho? O ser humano, ele segue em busca, uma busca incessante, irmãos, por um sentido na vida. Ele segue buscando. E o problema de tudo isso, como eu falei, que por causa do pecado surgiu vários caminhos. Vários caminhos, irmãos. De uma maioria deles, eu nem botaria a culpa em Satanás, o nosso inimigo da nossa alma, mas a culpa do pecado no ser humano. Não precisa de fazer muito, só o pecado está no coração do homem. O homem cria ídolos para si mesmo. Algum estudioso, talvez João Calvino, disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O coração do homem sem Jesus é uma fábrica de ídolos. Ele cria vários caminhos, múltiplos caminhos. E eu quero trazer um exemplo bem simples, irmãos. Nós estamos quase no final, para você entender que a humanidade segue em busca de um sentido para a vida, buscando muitos falsos deuses, alguns que até eles mesmos criaram. E a exemplo, irmãos, a Índia, talvez o país hoje mais habitado do mundo. Talvez eu poderia perguntar, alguém saberia aqui? Mas eu acho meio difícil, porque nem eu imaginava isso tudo. Na Índia existe 330 milhões de deuses. 330 milhões, meus irmãos. Não é 330 mil. É milhões. Então o cara tropeçou na pedra e ele fala: Deus. Os caras, boa, vamos botar isso aí como Deus. Essa pedra aí é nosso Deus. O cara olhou para a vaca sagrada. Nossa, aqui também é, né, irmãos? Um churrasco. Vaquinha sagrada. Na leite também. Mas, irmãos, animais, objetos, pessoas, tudo sagrado. 330 milhões de deuses, irmãos, lá na Índia. Por que isso? Uma busca incessante do ser humano em encontrar a Deus, em buscar um sentido para a vida, em achar um caminho. O caminho a qual eles só vão encontrar verdadeiramente em Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que era para nós dar glória de pé essa noite, porque nós fomos encontrados por Cristo, nós tivemos o privilégio de estar na presença do Senhor. Nós fomos privilegiados, irmãos, e não estar nesse engano de estar com 330. Tu já imaginou, irmãos? 330 milhões de deuses, tu falando, meu, o que eu faço? Qual será que eu vou escolher? Tu imagina o sofrimento desse povo, imagina a dúvida no coração, imagina a busca incessante da sua alma por um resultado que eles nunca vão encontrar. Tem Deus para todo gosto, irmãos. E na nossa realidade, irmãos, eu pesquisei o que mais a gente conhece. O catolicismo. 8 mil santos. Média. 8 mil. E eu fiz um cálculo base. Se eu desejasse hoje escolher um para mim ser devoto dele,
né, desses 8 mil aí, quase 8 mil, eu precisaria passar 22 anos, acendendo todo dia uma velinha para ver qual deles eu ia me apegar. 22 anos, irmãos, todos os dias, acendendo uma vela, para cada santo, para mim entender qual deles que eu ia me pegar. Não, esse aqui eu gostei mais bonitinho, mais legalzinho e tal. Para no fim de tudo eu descobrir que tinha perninha, mas não andava, tinha boca, mas não fala, tinha olho, mas não vê, que é mais fácil eu pedir ajuda para ti. Mas, irmãos, eu estou passando a necessidade lá em casa e me faltou essa semana feijão e arroz. O que vocês iam falar? Pastor, que isso? Que isso? Como diz o cara, que isso, varão? Feijão e arroz, tem lá em casa. Estou levando lá para você já. E eu ficar na frente desse santinho queimando a vela e falar assim, e aí? Faltou arroz e feijão? E ele, ó, mudinho, não fala nada, mãozinha não mexe, corpinho não faz nada, nem sequer me responde. Que tristeza, né, meus irmãos? Essa é a nossa realidade. Por isso que nós somos privilegiados em estar na presença de Cristo hoje, conhecer essa verdade, conhecer esse caminho, irmãos, porque muitos estão sendo conduzidos no engano, enganados ainda. Quem sabe não 22 anos, mas 80 anos, irmãos. Nós vemos senhoras e senhores com 80, 90 anos, que ainda estão assim. Quem sabe que a vida toda acendendo vela, para alguém que não vai fazer nada, que não é o caminho, que não é a verdade, que é só um atalhozinho que vai levar para o mato, como dizia meu falecido pai, quem procura atalho procura trabalho. Não faz isso, não pega atalho. Então, irmãos, o pecado trouxe vários caminhos, irmãos. E ainda assim, se nós ficássemos 22 anos buscando, irmãos, simpatizar, desde o tempo do nosso entendimento, nós pegássemos e falássemos, não, vou acender uma vela para cada santo, e daqui 22 anos eu vou encontrar um deles. Ainda assim, irmãos, estariam vazios dentro de nós, teriam vazio dentro de nós, porque nós não seríamos completos, não íamos entender o sentido da vida, que o sentido da vida é glorificar ao Senhor Jesus Cristo, é crescer na graça e no conhecimento dEle, do reino dEle, servir a Ele, amar a Ele. Aí, irmãos, o homem inventa muitas coisas, e eu não vou longe, não precisa ir longe, irmãos, é só você vir de Siderópolis para Treviso e querer ir lá para a casa do Paulo ou do Odair, tem uma academia espiritual. Bom, quem inventou isso aí? Isso é só mais um caminho. Não está contente em acender a vela? Vem para a academia. Aqui tu vai exercitar a tua fé. Aqui tu vai exercitar a tua espiritualidade. Irmãos, a gente acha não, isso aí não vai ninguém. Irmãos do céu, se nós fizéssemos uma pequena pesquisa, a gente ia ver quantos irmãos estão lá. Por quê? Porque estão buscando o vazio. Estão buscando o sentido da vida. Estão buscando um caminho. Porque eles ainda não conhecem Cristo, e por isso que nós somos cobrados, assim como os discípulos de Jesus, anunciar o caminho, falar do caminho, falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não ter vergonha, não ter medo, irmãos, insistir e persistir na verdade do Senhor Jesus. Os discípulos naquela época não tinham esse privilégio que você temos, de ter acesso a toda a palavra de Deus. Eles estavam 3 anos com Jesus lá ainda, mas eu não julgo eles, porque eles não tinham todo o entendimento completo. Diria assim que eles não estavam nem bem convertidos ainda. Mas eu e você que temos o entendimento completo de quem é Cristo, quem é o Senhor em nossas vidas. Então o nosso papel é anunciar, irmãos, porque muitos estão criando caminhos como esse que eu falei, vem exercitar a academia espiritual, vem aqui exercitar a tua espiritualidade. Então assim, no mais profundo da tua alma, que você vai encontrar um sentido para a vida. E nós sabemos, irmãos, que a sua alma, quanto mais profundo ele ir, quanto mais a psicologia ou qualquer área de espiritualidade tentar alcançar o profundo, irmãos, que nunca vão alcançar. Mas um dia eu quero estudar psicologia, se Deus me der graça, não sei quando, agora lembrei disso, porque acho que eu vou ir e nunca vou. Não. Acho que quanto mais profundo nós vamos, mais nós vamos se decepcionar. Vamos profundizar um perdão terrível, onde habita o pecado. E quanto mais o ser humano busca, irmãos, achar assim paz, encontrar paz, agora nos labirintos da alma,
Ele não encontra porque só Jesus é o caminho, só Ele leva a luz. Jesus, Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é completo e perfeito. É nele, irmãos, que nós somos completados. Então quando a crise existencial da alma vem ao homem, vem à tona, ele busca, irmãos, desenfreadamente uma verdade, ele busca um caminho, e no fim ele descobre que está mentindo para si mesmo. No fim ele vai descobrir que está mentindo para si mesmo. E eu glorifico ao Senhor Jesus, que ainda levantou pessoas como eu e você, que ainda falam da verdade de Deus, falam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque no fundo essas pessoas vão descobrir, irmãos, vão lá fazer academia espiritual, vão fazer isso, fazer aquilo outro, e eu não falo só disso, irmãos, porque dentro da nossa área, como eu falei, quarta-feira aqui também, das igrejas ditas evangélicas, irmãos, meu Deus, tem coisa pior do que a academia espiritual, que inventam coisa, ilude o povo, e não apresenta o Cristo, não apresenta o caminho, não apresenta a verdade, e não apresenta muito menos a vida. Então, irmãos, glória a Deus pela vida dos irmãos, glória a Deus porque o Senhor nos chamou, irmãos, para anunciar a verdade, que só Ele é a vida, que só encontramos sentido na vida conhecendo Jesus, e que o sentido da vida, irmãos, é conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido, é amar a Cristo, é viver em Cristo, o sentido é conhecê-lo. Foi isso que os discípulos fizeram, passaram toda aquela dificuldade, o Senhor Jesus encorajou eles, e hoje eles passaram por isso e viram Jesus ressurreto. Nós sabemos que eles viram Jesus ressurreto, que esse Jesus vai voltar, que esse Jesus é o nosso Salvador, que esse Jesus é o nosso Consolador, esse Jesus é aquele que habita, com o seu Espírito Santo habita dentro de nós, dentro de cada um de nós, que conduz nós a toda a verdade, e glória a Deus por isso, irmãos, glória a Deus por isso. Eles viveram e morreram, irmãos, para a glória de Deus. Então, irmãos, o que eu digo essa noite, lute, irmãos, pelo teu casamento, pelo teu trabalho, pela tua família, por sua vida, e vença tudo isso para a glória de Deus. Que o sentido da vida é viver para Cristo. Como diz Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. Eles viveram e morreram por Cristo. Paulo fazia tenda para a glória de Deus. Eu faço lá carro para a glória de Deus. Você trabalha o irmão como eletricista, outro irmão que já trabalharam e hoje estão aposentados, mas sempre fazem alguma coisa. As irmãs cuidam do seu lar, cuidam dos seus filhos, trabalham fora para a glória de Cristo. Quando vinha o desânimo, quando vinha a dificuldade, aquela falta de fé, aquela inexistência, aquela coisa que vem e te incomoda, aquele desconforto, a falta de confiança, fala assim, não, eu vivo para a glória de Deus, é para isso que eu vivo. Para a glória de Deus é que eu vivo, é para a glória de Deus que eu existo, é para a glória do Senhor Jesus Cristo que eu estou aqui. Glória a Deus, meus irmãos. Então Jesus, meus irmãos, Ele é a chave, irmãos, para compreendermos o sentido da vida, encontrarmos a verdadeira felicidade. Em meio às dúvidas e às dificuldades, nós encontramos a plenitude da vida em Jesus. É nele, é por Ele e para Ele. É nele, irmãos, é nele. Está difícil, se apega nele. Tá bom, se apega nele. Em tudo dai glória. É isso que Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, quer fazemos isso ou aquilo, em tudo dai glória. Em tudo dai glória ao Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós orar essa noite. O Senhor Jesus é aquele que nos oferece, irmãos, consolo, esperança, direção e uma promessa de vida eterna ao seu lado. E a minha oração essa noite, irmãos, é que ao enfrentarmos adversidades, possamos lembrar que a nossa garantia é o Senhor. E que nele nós encontramos sentido para a nossa vida, plenitude de vida, ainda que em meio às dificuldades. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, porque não há, Senhor Deus, maior satisfação do que poder estar à tua presença. E olhando, Senhor Deus, para o contexto da realidade desse mundo, enquanto buscam muitos caminhos,
Enquanto muitos buscam em muitos deuses, talvez, como falamos essa noite, 330 milhões de deuses na Índia. Aqui para a nossa realidade hoje, Senhor Deus, 8 mil ditos santos. Quantas pessoas estão nesse momento devotando sua fé, buscando num caminho que é um atalho e que não leva até o Senhor, Pai. O que eu te peço nessa noite junto com a tua igreja, Senhor, é que o Senhor nos conduza cada vez mais à verdade, que o Senhor conduza cada vez nós no caminho, na verdade e na vida que é o Senhor, e que nós possamos assim, Senhor Deus, fortalecer outros, anunciar o teu evangelho, Pai. Abra, Senhor Deus, os ouvidos dessa cidade, abra os ouvidos, Senhor Deus, desse estado, abra os ouvidos, Senhor Deus, dessa nação, abra os olhos espirituais, Senhor Deus, daqueles que o Senhor tem chamado nessa terra, Pai, e nos usa para a honra e glória do teu nome. Aqui estamos mais um dia, Senhor Deus, com as mãos abertas, com os corações quebrantados, contritos, na tua presença, Senhor Deus, pedindo, Pai, que o Senhor nos use para a glória do teu nome, Pai. Senhor Deus, que nós possamos ter coragem de anunciar a verdade, de falar do teu caminho, de falar não do teu, mas que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, e que só o Senhor dá vida e dá sentido para a vida do ser humano, Pai. Assim, Pai, eu oro por aqueles que estão em casa e que nos veem agora, ou que um dia vão ver essa transmissão, Pai. Que cada alma, Senhor Deus, cada pessoa que vê essa transmissão, esse culto que vai ficar gravado, Pai, que ele possa ser impactado, Pai, ser conduzido o seu coração, Pai, a entender que no Senhor nós encontramos o sentido da vida, que por esse pequeno período que vamos passar nessa terra, Senhor Deus, o sentido de tudo é viver para a glória do teu santo nome. Assim, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos esta noite por ter nos chamado, Pai, e ter dado sentido às nossas vidas. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus.